Em uma nave espacial à deriva pelo espaço, o Monty está fazendo seu melhor para criar o bebê Willow sozinho. Ele é o único membro restante da tripulação, portanto ele é o responsável por cuidar de tudo, de Willow para o jardim, e até mesmo reparos de navios. Isto se revela muito difícil às vezes porque a Willow não gosta de estar sozinha, mesmo que Monty fale com ela através de um microfone. Ouvir seu choro o deixa nervoso e às vezes faz com que o Monty cometa erros, como a queda sua ferramenta no meio do concerto. Monty tenta dar o melhor de si para dar a Willow uma boa vida, considerando as circunstâncias. Ele brinca com ela, mostra seus filmes para que ela pode aprender como era a Terra, canta para ela, adormece ao lado dela, e a chuveiros com carinho. No entanto, lidar com uma criança também significa Monty continua tendo flashbacks para sua própria infância e no dia em que ele matou seu melhor amigo porque ela tinha matado o cão dele. Todas as noites, depois que a Willow adormece, Monty envia seu relatório diário à Terra, que é necessário para que o computador saiba ele ainda está vivo e mantém o suporte de vida por mais 24 horas. Um dia, percebendo que ele precisa começar a economizar em energia elétrica, Monty decide descartar tudo o que é desnecessário. Isto, infelizmente, inclui todos os corpos da tripulação que são ainda nas unidades criogênicas do necrotério. Monty ao menos quer que eles tenham um pouco de dignidade, porém, por isso ele os coloca todos em sua astronauta antes de empurrá-los para fora do nave espacial. Depois disso, ele está tão sobrecarregado com o significado de seu ato que ele cai de joelhos para chorar seu coração. Às vezes, enquanto Willow está dormindo, Monty confessa como isso é difícil para ele, e como é fácil seria para ele perdê-lo e matá-los ambos. Ele tenta manter sua sanidade montando o armário de medicamentos, mas outras coisas o fazem pior, como as imagens da Terra que ele coloca para a Willow que só o lembra do que eles não podem ter. Monty acha que estas imagens foram provavelmente carregadas no sistema para dar à tripulação a ilusão que o retorno era possível. Levando a Willow ao redor do navio também para jogos significa que Monty continua lembrando de todos os momentos importantes que ele teve com a tripulação em as diferentes salas e corredores, refletindo sobre como tudo começou. Um grupo de detentos do Corredor da Morte é escolhido para ser enviado em uma missão no espaço para extrair alternativas à energia de um buraco negro, mas eles não são disse que eles nunca mais voltarão. A Terra não consegue nem mesmo obter seus relatórios corretamente porque eles demoram anos para chegar. Entre esses detentos, o próprio Monty e Boyce, uma menina neurodivergente que Monty tem que manter de se machucar. Após 3 anos no navio, Boyce está com raiva porque a tripulação finalmente percebeu que eles nunca mais voltam, e o Gibbs ainda sabia disso. O escondeu deles. Gibbs é a médica do navio, e ela é a chefe da experiência que lhe permite usar as outras como cobaias. O objetivo do Gibbs é criar uma criança no espaço através de inseminação artificial, mas até agora não funcionou. Boyce tenta fazer o Gibbs entender que nada cresce dentro deles, mas a Gibbs não ouve, especialmente quando a reclusa Electra consegue ficar grávida, embora ela esteja passando por dor constante. A piloto Nansen expressa suas preocupações também porque mesmo que um bebê consiga nascer, eles morrerá apenas de radiação, mas a Gibbs é nada além de persistente e continua a coletar a semente do recluso masculino. A intimidade entre os detentos é proibida, mas o navio é equipado com a caixa, uma sala com uma máquina que ajuda a tripulação a se divertir por conta própria. Os Babs também gostam de usar a caixa, mas Monty, depois de alguns usos próprios, opta por ficar celibataria. Ele rejeita todos os avanços do Gibbs e reclama sobre o sedativo que ela continua dando a todos antes de dormir, mas pelo menos o carinho do Gibbs para ele permite que ele mantenha seus fluidos para si mesmo. O único verdadeiro amigo do Monty entre a tripulação é Cherne, e juntos eles gostam de trabalhar em o jardim do navio enquanto discutem vários tópicos filosóficos. Ajuda o Monty a permanecer são, ao contrário de seu capitão Chandra, que está sendo lentamente assumida por tensão. Gibbs descobre que ele tem genes ruins, e logo que acaba se traduzindo em leucemia invadindo seu corpo. Quando o navio atinge a metade do caminho, o que é igual a apenas mais 4 anos antes de alcançar seu destino, a tripulação tem que iniciar uma manobra de desaceleração para que o navio se aproximasse ao buraco negro mais próximo em sua galáxia. Extrair a energia do buraco negro é supostamente para fornecer à humanidade quase sem limites recursos, mas a esta altura, a tripulação já sabe melhor do que ainda acreditar no discurso sobre ser heróis que lhes foram dados quando tudo começou. Com o passar do tempo, a falta de intimidade começa para enervar alguns dos detentos. Ettore continua a ser um canalha para as meninas e usa sua mão enquanto observa os outros. Chandra continua fazendo passes na Gibbs que brinca com ele antes de rejeitá-lo. Como os meninos usam tanto suas mãos enquanto eles estão em suas camas, um fedor começou para infestar a sala, e Cherne decide começar a dormir no jardim. As babás continuam a inseminar as meninas, mas Boyce se recusa a ser sua experiência.
Assim, sempre que for a vez dela, depois que o Gibbs estiver feito com ela, Mink fica de olho na porta enquanto Boys usa um idiota para evitar grávida. Eventualmente, a Elektra dá à luz, mas apenas como Nansen havia previsto, o bebê logo morre de radiação, deixando o Gibbs chorando em desespero. Infelizmente, a Elektra também morre. Quando Gibbs leva seu corpo para o necrotério, Boys tenta colocar algumas ervas no corpo da Elektra, seguindo suas crenças religiosas, mas o Gibbs grita com ela e a leva de volta porque ela entupiria a máquina. Algum tempo depois, durante o exercício, Chandra tem um derrame. O Gibbs o coloca na cama na enfermaria, mas há um problema. Como capitão, somente Chandra's chip de dedo pode ativar o computador que envia os relatórios e mantém o suporte de vida sistemas funcionando. Felizmente, o Gibbs pensa rápido, e usando um bisturi, ela troca o chip dela pelo dele em ordem para fazer ela mesma o relatório. Mais tarde, o Gibbs tenta confortar Chandra, mas é óbvio que ele se foi e mal sobrevivendo, então o Gibbs decide eutanizá-lo. Uma noite, Ettore entra sorrateiramente no banheiro das meninas, e depois de ligar Boys e Mink aos seus camas, ele tenta tirar proveito de Boys. As meninas acordam e começam a gritar, então Ettore quebra o nariz de Mink antes de cobrir a boca de Boys com a mão e voltando aos negócios. A gritaria que eles fizeram ainda é suficiente para Nansen para vir da outra sala para tentar puxar o Ettore para trás, mas o Ettore tem poder ela e a joga no corredor. Depois de espancar Nansen, Ettore tenta com Boys novamente, mas depois chega o Monty e empurra ele para o chão para começar a bater nele. Cherny também chega e depois de parar Monty de ir longe demais, ele liberta as meninas. Enquanto Monty leva Boys para a enfermaria, Mink aproveita a chance de pular em Ettore e o mata. Na enfermaria, o Gibbs examina Boys e confirma que Ettore não conseguiu entrar. Depois de comentar, ela nunca quer ter filhos, Boys aproveita a oportunidade para perguntar ao Gibbs se é verdade que ela foi enviada para a cadeia porque ela matou seus filhos e marido. O Gibbs confirma que isso é de fato verdade, e quando Boys se pergunta por que ela não acabou com as coisas para ela mesma também, Gibbs explica que ela tentou e falhou. Desde aquela noite desastrosa, o Gibbs começa a dobrar a dose de sedativos para fazer todos dormirem profundamente por horas sem chance de acordar para cima. A única ainda acordada é Nansen, porque como piloto, ela não pode ser sedada no caso de emergência. Uma noite, o Gibbs se cansa de todos os fracassos tentativas em sua experiência e decide finalmente obter os genes mais fortes do navio. Ela entra sorrateiramente no quarto do Monty e fica ocupada com ele sem ele sequer saber. Então, ela retira a semente de seu corpo e a coloca em uma seringa para inseminar Boys enquanto ela dorme. 9 meses mais tarde, nasce um lindo bebê. Embora o Gibbs não diga a ninguém quem o pai é, o médico se preocupa constantemente com a criança, manter o bebê com ela no laboratório o dia todo longo. Isto deixa Boys passando pelo pós-parto depressão, coberta de leite que ela não pode alimentar seu próprio filho. Quando o navio finalmente se aproxima do preto buraco, Nansen se prepara para pilotar um vai-vem ao seu redor. Todos se reúnem ao redor das telas dos computadores para vê-la decolar, exceto para Boys, que está no jardim à procura de uma pá. Quando o vai-vem finalmente deixa a nave, algo estranho acontece imediatamente. O vai-vem mergulha no buraco negro em vez de voar ao seu redor. A tripulação então percebe que não é o Nansen que está à pilotagem, foi Boys, que matou Nansen com a pá e tomou o lugar do piloto. Boys acaba morrendo dentro do buraco negro com uma cabeça explodida devido à esparguetetificação. Mink está furiosa por ver seus dois últimos amigos vai e recupera a pá para atacar o Gibbs, ferindo-a, mas não conseguindo matá-la porque o Monty intervém e mata Mink primeiro. Sem piloto para manter a trajetória e sem mais mulheres para inseminar, o Gibbs finalmente desiste. Ela retira o chip de seu dedo e deixa isso para o Monty antes de dizer-lhe que o bebê é dele, então ela se ejeta em espaço. Pouco tempo depois, Cherny lembra-se de uma citação de sua esposa que diz: "Eu prefiro afundar na terra depois de eu ter perdido você do que para sentar e lamentar." Finalmente compreender as dificuldades da dor, a citação refere-se a Cherny decide seguir as palavras e vai se enterrar vivo em um jardim. Com todos fora, Monty se atreve a levar o bebê fora do laboratório e nomeia seu salgueiro. Os anos passam, e a Willow é agora uma adolescente que pode ajudar o Monty com as tarefas ao redor do navio. Monty e ela não dividem mais uma cama, mas eles dormem no mesmo quarto. Uma noite, Monty percebe que a Willow se esgueirou de volta para sua cama porque algo incomoda ela. Acontece que ela está tendo seu primeiro ciclo menstrual. Um dia, eles veem algo muito chocante nas telas dos computadores, outro navio que se parece mesmo com a deles. Enquanto o Montes é o número 7, este tem um 9 sobre ele, o que significa que a Terra ainda está enviando estas experiências no espaço.
Ninguém responde às mensagens que tentam enviar para esta outra embarcação, então o Monte decide conectar ambos os navios e o bordo número 9. O que ele acha bastante perturbador. Este navio tinha sido preenchido com cães, que também têm dado à luz filhotes de cachorro. A maioria deles estão mortos agora, e os poucos que ainda estão vivos sobreviveram se alimentando de os outros. Willow pede ao Monte para trazer um filhote de cachorro de volta. Eles podem mantê-lo como um animal de estimação, mas Monte recusa porque a contaminação poderia matá-los ambos. Isso faz com que a Willow mencione a crueldade, mas Monte a lembra de que ela não faz o que a verdadeira crueldade é. Algum tempo depois, Monte encontra Willow rezando. Ela não sabe que Deus ela está orando para ou o que ela deveria estar dizendo, mas ela viu na TV e quer saber o que essas pessoas feltro. A Willow gosta de fazer comentários incômodos, como dizendo que o Monte não é um criminoso para ela mas um herói, e perguntando se ela se parece com ela mãe, ao que Monte sempre responde não, antes ressaltando que ela é especial e diferente. Um dia, o navio encontra um novo buraco negro. Enquanto Willow e Monte tinham chegado a um acordo com sendo vagabundos, Willow pensa que o buraco negro parece incrivelmente interessante e quer tentar voar através dele. O Monte é cético no início, mas acaba aceitando, e os dois vestem trajes de astronauta antes de embarcar no vai-vem. Pai e filha dão as mãos como o vai-vem entra no buraco negro, uma luz amarela brilhante envolvendo-os.